Olá a todas e a todos, muito obrigado pela presença. Nós estamos iniciando aqui mais uma etapa do projeto Voto Informado, no qual a gente traz lideranças do Congresso Nacional ou do Executivo para debater temas importantes sobre tecnologia da informação e comunicação. Ou seja, propostas que a cada 2 anos a Brascom apresenta aos parlamentares no sentido de propor políticas públicas com o uso de tecnologias. Aqueles que tiverem interesse em tomar contato com essas propostas podem clicar no QR Code aqui nesse vídeo, também no link desse vídeo ou no site da Brascom. Nós temos a honra de receber o senador pelo Distrito Federal, senador Isalci Lucas, que está aqui conosco para debater as suas ideias, propostas, né, soluções, enfim, compartilhar um pouco a sua visão conosco do uso de tecnologia e o que isso pode ajudar na sociedade. Muito obrigado, senador, bem-vindo. Bem, eu que agradeço, né? Quero parabenizar a Brascom pela iniciativa dessa proposta, né, do voto informado. É importante a população entender, né, principalmente os jovens que estão ainda algum preconceito na política, né, para entender realmente o papel, a importância da participação na política, não é? A participação realmente nas políticas públicas. Então, parabenizo vocês por essa iniciativa. Eu já lido com essa área há muitos anos. A minha formação, eu sou contador, sou auditor, fui juiz do trabalho, tive empresa de informática, de consultoria e resolvi entrar na vida pública, né? Em 2002, eu fui eleito deputado distrital. Foi quando eu recebi o convite pela primeira vez de criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, por 2 mandatos, eu tive o privilégio de ser aqui o secretário de Ciência e Tecnologia. 2004, exatamente 18 anos atrás, nós lançamos aqui no DF o Parque Capital Digital, uma proposta de um parque científico e tecnológico, que era uma iniciativa importantíssima no momento, ainda é, mas naquele momento, 18 anos atrás, praticamente não existia no Brasil parques tecnológicos. Estava começando a discutir o Porto Digital em Recife e os demais parques tecnológicos. Mas, no Brasil, a gente não tem, infelizmente, e aqui na capital também, a gente não tem política pública de Estado, que tem continuidade, que tem aperfeiçoamento. Aqui, cada governo que entra, ele faz questão de acabar com tudo e começar tudo novamente. Nós estamos aí Então, com esse desafio aí, eu tive a oportunidade também de lançar o maior programa de inclusão digital do país na época, já no meu segundo mandato, como secretário. Eu lancei aqui o programa, o DF Digital, foi quase 200 mil pessoas que tiveram acesso a cursos, profissionalizantes, inclusão digital. Nós colocamos uma parceria com as igrejas, com a sociedade civil organizada, Lançamos o Geração 3, que era para a terceira idade. Naquela época eu já dizia que o analfabeto não era mais quem não sabia ler e escrever, era quem não tinha acesso, à tecnologia, à internet. Então a gente fez um trabalho muito grande com relação à inclusão, à tecnologia. E fui depois deputado federal, onde eu tive a oportunidade de mudar muita coisa nessa área, porque você sabe que da iniciativa pública você só pode fazer o que está previsto em lei. Então, foi quando eu desde o início, desde o primeiro mandato como federal, eu assumi a presidência da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Então, foi quando colocamos a inovação na Constituição, mudamos todo o marco regulatório de ciência e tecnologia,
não é? Tinha problema de recurso, nós aprovamos também a lei proibindo o contingenciamento, o desvio de recursos da área de ciência e tecnologia, não é? Então, avançamos bem, visitei a Coreia, o Japão, Taiwan, para conhecer os parques tecnológicos, para avançar no projeto que nós lançamos inicialmente em 2004, né? Conseguimos instalar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, no espaço que nós aprovamos, mas mesmo assim ainda não foi, e não foi ainda concretizado esse sonho, né, de transformar Brasília na capital da tecnologia, da inovação, do conhecimento, exatamente por falta de políticas públicas de Estado. Então, a gente vem trabalhando já há algum tempo no Congresso Nacional, né? Vocês sabem, quem é da área de tecnologia sabe, né, que tudo passa pela frente parlamentar, tudo que nós conseguimos avançar na legislação passou pela frente, né, com muita luta, não só na Câmara, mas agora também no Senado, onde tivemos oportunidade de aprovar a banda larga, nós já tínhamos a questão do recurso do FUST, agora o fim do contingenciamento dos recursos de ciência e tecnologia, discutimos muito a questão agora das startups, da inteligência artificial, que nós estamos trabalhando também numa discussão para aprovar o marco regulatório, não é? Então, nessa área, a gente conseguiu avançar. Infelizmente, não é para os governantes, para quem tem o poder da caneta, do executivo, uma prioridade. Você vê que o Brasil, e Brasília em especial, é analógico. Não tem controle de nada, não tem nada informatizado, não é? Então, a gente precisa implantar essa Brasília digital, esse Brasil digital. Acho que agora com 5G, onde batalhamos muito para que todo o recurso do 5G fosse aplicado em infraestrutura. Você sabe a nossa luta, que foi também, né, para a desoneração do segmento na folha de pagamento, que é um dos maiores, né, encargos hoje. O custo do Brasil é muito alto em função disso. Nós conseguimos, né, primeiro, em 2011 ainda, eu era deputado, quando a gente começou esse trabalho da desoneração, conseguimos, depois venceu o prazo, foi uma luta para prorrogar, o governo vetando, nós derrubamos o veto, e hoje ainda permanece, não é, a tributação da oneração sobre o faturamento ou sobre a folha, se a empresa desejar. Mas é uma luta, né, exatamente porque falta de tecnologia, falta de implantação de sistemas adequados. Não é? Aqui, para você ter ideia, no Distrito Federal, que temos aí a saúde, por exemplo, que não tem controle de estoque de medicamento, não tem um aplicativo para marcação de consulta, não tem nada digitalizado, não tem controle nenhum, não há uma integração, nós temos vários sistemas que não se comunicam, né? Então, a gente precisa avançar nisso. Nós precisamos implantar o Brasília Digital, né? A cidade digital, né? A cidade inteligente em todas as áreas. E, evidentemente, hoje não se faz nada que não seja com muita tecnologia, com muita inovação. Então, é uma área que a gente precisa, apesar de ser o óbvio, uma coisa que deveria ser, não é uma coisa prioritária, lamentavelmente você tem que ficar ainda brigando para implementar ações de tecnologia, né? Nós estamos trabalhando aí a questão da informatização do Sistema Único de Saúde, que é tripartite, você sabe que tem participação da União, do Estado e município. Sim. Tem que ter essa integração, né? Da mesma coisa a área social, o Sistema Único também de assistência social, né? Então, você precisa dotar os municípios, né, de controle, de aplicativos. Hoje, a segurança pública, a saúde, a educação, elas precisam realmente estar muito bem conectadas aí, não é? Então, esse setor ele é prioritário. E também trabalhamos muito na questão da qualificação profissional. Nós sabemos o déficit de mão de obra qualificada no setor, sabemos das dificuldades hoje, não é, de você encontrar mão de obra qualificada nesse setor de tecnologia, e a gente lamenta. Eu fui o presidente da comissão que aprovou o novo ensino médio, exatamente nessa perspectiva de capacitar os jovens, preparar os jovens para esse mercado que está aí, não é? E, lamentavelmente, você não tem nas escolas sequer banda larga.
Então, você não tem internet, você não tem laboratório, você E não o, tem... e o mercado crescendo, né, senador? O mercado Hein? crescendo. O ano passado nós crescemos 197 mil trabalhadores com carteira assinada, né? O mercado Exatamente. demandando trabalhadores, né? Pois é, mas olha só, a questão, por exemplo, da desoneração, você sabe, né, mesmo vocês tendo um aumento significativo da mão de obra, mesmo tendo aumentado, inclusive, o recolhimento dos impostos, né, Uhum, talvez pela falta de, não é, de uma legislação compatível, porque na prática, quando você recolhe sobre a folha, ele vai na veia, vai direto para a Previdência. Quando você sim. recolhe sobre o faturamento, ele não vai para a Previdência da mesma forma com a folha de pagamento. Mas era um ajuste que tem que ser feito pela própria Receita de distribuição, quer dizer, uma coisa simples que poderia ser atendida com uma mudança de software, né, de um sistema, mas é o que eu estou dizendo, o governo, seja ele federal, mas principalmente local, ele é totalmente analógico, você não tem Aham. nenhum controle, nenhuma integração entre os ministérios e entre as secretarias. Cada secretaria aqui é como se fosse um governo diferente, né? Então, essa implantação, não é? Essa colocar a tecnologia a servir como instrumento, né? Porque também, né, não adianta, você não dispensa a mão de obra, você não dispensa as pessoas, mas dá para as pessoas realmente uma comodidade, uma dignidade maior e mais tempo, né, para dedicar a outras coisas. É. Então, você implantar cidades inteligentes, a tecnologia, a inovação, ela é fundamental para o país, né, que lamentavelmente ainda não colocou isso como prioridade. É. E muito bem colocado, senador. Brasília tem essa vocação, né? Pela própria concentração de serviços públicos, de órgãos governamentais, Brasília é uma cidade que tem por vocação ser uma cidade polo de tecnologia. O senhor comentou que em 2004 teve uma iniciativa, né, que depois ela teve algum incremento, mas que não teve sequência. Na sua opinião, como que a gente poderia, quais seriam as políticas que poderiam ser incrementadas pelo governo para facilitar, incentivar o setor e dinamizar esse setor que é tão importante? E, quiçá, ele, em função que todo mundo vai para Brasília, todos os prefeitos vão para Brasília, todos os governadores vão para Brasília, quiçá Brasília se tornar um modelo em uso de tecnologia para a gestão pública. Como que o senhor vê essa situação? Na prática, a gente vem trabalhando isso há muito tempo, né? Eu sou presidente agora da Comissão do Senado do Futuro, exatamente nessa perspectiva de transformar o Distrito Federal no modelo, não só de tecnologia, mas de todas as áreas. Nós temos aqui uma grande vantagem, porque aqui nós somos Estado e município, né? É um Estado e um município. Se eu quiser implantar qualquer política pública em Minas Gerais, eu tenho que chamar 850 e poucos prefeitos para discutir a política pública. Aqui Uhum. não, aqui é Estado e município. E tudo que você implanta aqui, ele poderia facilmente ser irradiado para o Brasil todo. É o que você falou. A gente recebe aqui constantemente prefeitos, governadores, e se tivéssemos essa política de implantação de um piloto, de um modelo de qualquer política pública em Brasília, é muito fácil você trazer o prefeito, trazer o governo para mostrar, olha, como funciona aqui. Não é? Então, esse é o nosso desafio, a nossa proposta, que a gente vem trabalhando já há muito tempo, não é, de exatamente transformar Brasília num piloto de políticas públicas para estados e municípios, não é, para que a gente possa ser um exemplo, não é, em todas as áreas. Agora, na inovação, na tecnologia, é fundamental, até porque nós temos aqui não só o governo federal, o governo estadual, e aqui a gente também é município, mas também temos 180 representações, né? Tem embaixada de diversos países, né? Então, Brasília é o centro, é o poder, é onde você toma as decisões e que já deveria ser realmente um modelo para o Brasil. Infelizmente, não é, e é isso que a gente está trabalhando, não só na Comissão do Senado do Futuro, mas desde 2011, que a gente vem trabalhando uma política, um plano de metas, uma política pública de Estado, né, no sentido de ouvir as pessoas, descentralizar,
informatizar, utilizar os aplicativos, né, que hoje você tem vários países já 100% digital. Nós fizemos aqui recentemente, né, uma audiência pública com o pessoal da Estônia, né, 100% digital, que é mais ou menos, é um pouco menor do que o Distrito Federal, mas tem todos os aplicativos, né? Mesmo o estado de São Paulo já está bem avançado também na tecnologia, mas nós temos aqui em Brasília um setor de tecnologia pujante. Nós temos muitas empresas que podem contribuir realmente com esse processo de governo digital. Brasília já era para ter realmente uma política de cidade inteligente, não é? Nós já aprovamos no Congresso o cadastro único, não é? O cidadão é o mesmo, aquele que paga o imposto, aquele que vai para o hospital, que vai para a escola, não é? Que compra, que faz compra, que paga, é o mesmo cidadão. Então você tem que ter esse controle, você tem que ter integração, você não pode ter vários governos. Aqui, por exemplo, eu não posso nem dizer que é uma política de governo, que é muito ruim. Aqui já estamos no 5º secretário de Educação, no 7º da Saúde, no 6º Desenvolvimento Econômico, no 3º da Agricultura. Então, não é nem política de governo, já é uma política de secretário. Cada secretário que entra, até ele entender um pouco, já acabou o tempo. Então, o que é isso? Falta de políticas públicas de Estado, um planejamento, uma política de metas, né? Você tem que estabelecer onde é que você quer chegar, quais são as ações para chegar nas metas, quanto é que custa, qual é o prazo, e botar alguém para executar isso, né? Então, o que falta no Brasil, e em Brasília em especial, é exatamente isso: planejamento, gestão, né? Utilizando todas as ferramentas, e a tecnologia está aí para isso, né? Você tem como informatizar todos os governos assim, de uma forma muito rápida, ainda mais agora, com a implantação do 5G, vai facilitar muito. Como também nós aprovamos recente a banda larga nas escolas, não é? Recursos do FNDCT, tudo isso facilita, não é? A implantação de um governo mais, não vou nem dizer mais digital, mas um governo digital, que nós não temos ainda um governo digital. Inclusive, né, senador, utilizando o poder de compra do Estado para fomentar esse desenvolvimento local, né? Acho que isso também é uma política, né? Nós aprovamos tudo isso, né? Nós temos hoje, né, uma legislação, e eu tive o privilégio de participar diretamente disso, ou como relator, ou como presidente da comissão. Nós mudamos todo o marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação, né, permitindo que os pesquisadores possam ir para as empresas, desenvolver os seus projetos, participar das patentes, participar até de empresa, não é? Porque a universidade tem muito conhecimento, mas esse conhecimento está dentro da universidade. Ele ainda não foi, não é, para o mundo real, para resolver os problemas. Então, esse é um ponto importante. Aprovamos já há muito tempo a possibilidade do governo, como você disse, usar o poder de compra, não só de tecnologia, mas também, não é, das pequenas empresas, dos pequenos empreendedores, não é? Tudo isso. Nós aprovamos recentemente o marco regulatório das startups. Nós temos que mudar nas escolas, né, implantar a educação empreendedora, não é? Utilizando as ferramentas de tecnologia, a linguagem tecnológica, mas é difícil, né? Nem todas as pessoas têm essa noção da importância, né, de você criar políticas públicas para o cidadão. Afinal de contas, política pública não é para o governo, não é para os profissionais, são para as pessoas. Então, a gente tem que, hoje, por exemplo, a pessoa sai de casa, ela anda aí 1 quilômetro para pegar um ônibus, fica 2 horas dentro do ônibus para ir a um hospital, marcar uma consulta, ou para pegar uma senha, para daqui a 3 meses, 6 meses, marcarem uma consulta, volta mais 2 horas de ônibus, sendo que você poderia, no aplicativo, apenas apertar um botão e já marcar a consulta, escolhendo o médico, estabelecendo o horário. E fazendo por telepresença, como nós estamos fazendo aqui, né? Agora, inclusive, né, nós estamos aprovando, inclusive, telesaúde. A gente precisa utilizar as ferramentas. Você vê
o próprio Congresso Nacional, o Senado foi o primeiro Senado do mundo a estabelecer votação e sessões virtuais, e deu muito certo. Aliás, nessa área de tecnologia, a pandemia trouxe, de fato, antecipou pelo menos uns 10 anos, 15 anos, o tempo que nós levaríamos para chegar no estágio que nós estamos chegando. Porque você falar em educação à distância, dentro do Congresso Nacional, era uma loucura, né? Você era discriminado, rechaçado, criticado por falar nisso. Hoje, a gente vê. Eu fui agora numa reunião recente no Supremo Tribunal Federal, eles tinham lá 111 mil ações, baixou para 11. Então, por quê? Exatamente das sessões virtuais, né? O Congresso Nacional, nós votamos durante toda a pandemia virtualmente, criamos tecnologia de votação, não é? Então, quer dizer, nós temos essa capacidade. O que precisa é vontade política de fazer, né? Competência para fazer, interesse, né? De fato, trazer para o país modernidade, não é? Dignidade das pessoas, facilitar, né? Para ganhar tempo, as pessoas poderem usar o tempo que hoje é gasto em ônibus, em outras atividades, com a família, com atividades culturais, né? Recreativas. A gente precisa melhorar a qualidade de vida dessa população. E a tecnologia facilita muito. Nós mesmo agora, aqui, recentemente, eu apoiei um programa na área de segurança pública, onde aqui há toda uma capacitação da comunidade. Eu coloquei recursos para comprar drone, né? E a polícia tinha já as viaturas com bastante tecnologia. Então, com a participação da comunidade, com as ferramentas tecnológicas, com o drone, com a viatura, não é? Com essa comunicação online, é fácil de você implantar mais segurança. Não dá para você contar como era antigamente. Nós temos hoje a metade do contingente da polícia que deveríamos ter em 2009. Então, a população mais que triplicou, né? E não tem mais como contratar essas pessoas. Tem que introduzir a tecnologia, não é? Botar as viaturas com bastante ferramentas tecnológicas, as câmeras, não é? Usar a tecnologia. O que está disponível já, né? Já o que está disponível. Na área de saúde, na área de educação. Eu fico triste quando eu vejo os jovens hoje, né? Eu fui o presidente da comissão também que aprovou o novo ensino médio, que é exatamente voltando o que na minha época tinha, que eram os cursos técnicos, né? Os jovens já saíam com a profissão. Eu estou vendo aí o setor de vocês, de tecnologia, com a carência muito grande de mão de obra de técnicos. E a gente não tem, não é? As escolas ainda não estão preparadas, a não ser o Sistema S, não é? E os institutos federais, que é muito pouco para a demanda que nós temos. O mundo todo já está na faixa de 60%, 70% de jovens que fazem curso técnico, e nós não atingimos ainda 10%. Sim. Então, a gente precisa rever isso, né? E não adianta também inventar curso técnico. Você tem que formar as pessoas para aquilo que o mercado está pedindo, né? Nós temos esse defeito, né? As universidades conversam muito pouco com o mundo real, com as empresas. Então, muitas vezes, elas preparam os jovens para um mercado que não existe mais. Ainda mais hoje, né? Que você nem sabe quais são as profissões que vão existir daqui a 5 anos. Então, os nossos jovens não estão sendo preparados, não é para o futuro, é para agora, né? Então, essa mudança ela é fundamental na educação. A gente precisa implementar a questão do empreendedorismo, a questão das linguagens. Temos que preparar os professores para ensinar com as novas tecnologias que existem, né? Você sabe o potencial que existe hoje, né, de ferramentas para aperfeiçoar a qualidade da educação, a comunicação. Hoje você tem curso praticamente de graça, né, para todo lado. Sim. Agora, não vamos substituir nunca o professor, mas nós precisamos preparar o professor para ele estar também na era digital, sabendo, não é, ser o intermediário dessas coisas. Então, temos que priorizar isso. A gente está avançando, mas muito, muito devagar.
nós queremos no DF, e temos condições de fazer isso, né, de implantar de imediato, né, o Brasília 100% digital, né, ferramentas para melhorar a qualidade do ensino, a qualidade da saúde, da segurança, gerando emprego. O brasileiro é muito criativo, você sabe que a escola de games, por exemplo, tem um potencial imenso e que a gente ainda não aproveitou isso, né? A própria o curso de inglês, o bilíngue, nós temos que melhorar, não é, a nossa educação para oferecer para os jovens, não esse inglês que tem aí, né, a segunda língua, né, que você estuda 8 anos, 10 anos e sai de lá sem saber nada. A gente precisa fazer de fato, né, que os jovens tenham acesso a isso, né? Então, esse é o caminho. Perfeito. Nós estamos aqui conversando com o senador Isalci Lucas, do Distrito Federal. A gente quer agradecer muito, senador, a sua participação nesse projeto da Brascom, de voto informado, que, como o senhor disse, dissemina informação, leva conhecimento para a população, mas principalmente apresenta as ideias do parlamentar, do executivo, para que possa ser mais conhecida pela população. A gente agradece muito, em meu nome, em nome da Brascom, a sua participação aqui nesse projeto, e eu convidaria o senhor a fazer uma saudação final aqui para o nosso público. Eu quero aproveitar a oportunidade, né, para a gente, principalmente para os jovens, as pessoas que estão ainda desacreditadas, né, da política, dizer isso, né? Quer dizer, a gente precisa entender que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E nós precisamos, quem não quer votar, quem diz que não quer, só tem ladrão, só tem corrupto, na prática você está dando a procuração para alguém decidir por você. Eu tenho falado sempre aqui, voto não tem preço, voto tem consequência. Então, de 4 em 4 anos, você tem a possibilidade de fazer opção. Se o que está aí está bom, se não está, você tem que acompanhar o processo, o que os parlamentares prometeram e fizeram, o que os governadores, não prometeram e fizeram, para que a gente possa mudar. Agora, a gente não muda, não é de cima para baixo, a gente muda com a participação comunitária, não é, ouvindo a população, sabendo que as pessoas é que precisam de políticas públicas, não é? Você tem que ter esse olhar para o cidadão. O cidadão precisa realmente de educação de qualidade, precisa realmente de saúde, tem que ter emprego, dignidade, não é? Então, a gente só constrói isso através de política pública. Por isso que eu acho que essa iniciativa de vocês do voto, não informado, ele é super importante. As pessoas precisam saber qual é o papel do vereador, do deputado distrital, do deputado estadual, do deputado federal, do senador, saber que quem executa as políticas públicas é o executivo. Eu me preparei para isso, né? Eu entrei como distrital, fui federal, agora senador, e tudo aquilo que a gente viu, nos gargalos que eu vi quando estava no executivo, nós preparamos, mudando a lei, né? Alterando a legislação para poder executar, porque é diferente do serviço público da iniciativa privada. Então, a gente tem que saber isso. Não basta cair de paraquedas, não é, improvisar. Nós precisamos de um planejamento, como toda empresa faz. Acho que qualquer empresa, microempresa até, se não botar um bom gestor, ela quebra. Sim. Agora, como é que nós podemos colocar para fazer a gestão de uma cidade, de um estado, qualquer um, que não tem experiência nenhuma, que ou tem outros interesses na política? Então, o eleitor, o cidadão, ele precisa acompanhar isso. Se nós estamos hoje nessa situação de uma educação que não é mais a educação que precisamos, se nós temos hoje uma saúde deteriorada, que não atende mais ninguém, não é? Isso é fruto de quê? Exatamente de uma participação maior, de uma fiscalização maior, falta de transparência, falta de controle, falta de tecnologia, falta de inovação. Então, essa atenção que a gente chama aqui para, principalmente,
os jovens e as mulheres que estão entrando agora, e precisamos de mais mulheres na política, né? Pessoas comprometidas com o próximo, que se coloca no lugar do outro para saber o que é isso, não é? As dificuldades que nós estamos no país de desemprego, fome, não é? Falta de oportunidade. Então, parabenizo vocês por essa iniciativa, né? E chamo aí as mulheres, os jovens e também todo o cidadão de um modo geral, né, a participar, né, juntos construirmos um país melhor, um Distrito Federal melhor. Nós temos todas as condições aqui no Distrito Federal de colocar o DF como um modelo, como uma referência de política pública para o Brasil. Tá bom. Obrigado, senador Isalci Lucas, por fazer a sua explanação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de participar desse nosso projeto. Aqueles que ficaram interessados em conhecer as propostas da Brascom para futuros planos de governo, para os futuros parlamentares, é só você acessar o QR Code que está aparecendo nesse vídeo ou o link que também está nessa transmissão, ou ainda acessar a página da Brascom. Muito obrigado, senador Isalci, prazer em vê-lo bem e um forte abraço. Obrigado, um abraço para todos.